Olá, pessoal. Estamos ajeitando aqui, ó. Boa tarde, boa tarde. Isso. Estamos fazendo uma gambiarra aqui para ficar tudo certinho. Boa tarde. Pedi a dona Maura aí que quando entrar, olha, já entrou. Pediu conexão. Ó, tá bom, meu filho, tá bom. Ih, tá um caidinho assim, mas tá bom. É isso? Ei, que a Maura entrou dessa vez. É isso? Ei. É isso. Pronto. Hoje deu certo. Hoje deu certo, dona Maura. É, a gente está aqui entrando, organizando. A gente recebeu uma visita, o pessoal veio de longe, Maura, mas já estão, né, tudo distante, direitinho, aqui na casa, e vão poder assistir Show, aqui com a gente. Que tem muita gente show. vindo, já procurou na casa, mas já está com álcool gel, tudo direitinho. Tá Pessoal que ótimo. está aqui com a gente, boa tarde. A gente vai tentar continuar a conversa da última semana para falar a história da Casa de Fátima. O que a gente falou até então foi assim, Mauro, que eu nem perguntei, você tá boa, Mauro? Tô bem, tô bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Esse cabelo branco tá um luxo, hein, Mauro? Menino, olha, eu tava olhando agora, tá branquinho, branquinho. É você, ó. Sim, Esse espírito tudo aqui é você. tem coisa do Álvaro, do Pedro, tem muita coisa aí. Então a gente falou da dificuldade, até esse pessoal que veio na casinha lá do lado, a gente Isso. falou do terreno, da dificuldade toda, da construção, passou o terreno para o nome da casa, construímos com muita dificuldade, falamos muitas coisas assim, e hoje a gente está com... Você queria falar mais alguma coisa desse período? Não, é porque a gente parou, a conexão caiu num ponto que eu guardei, porque eu achava que ele era bem importante, acabei guardando. E era tão importante que você falou dele sem eu conseguir voltar para a conversa. Que era justamente quando você recebe a sua mensagem, quando você tem as intuições para as coisas e fala com a gente. E às vezes é uma coisa tão distante daquela realidade ali atual que a gente não consegue aceitar o que você está falando. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente tem vários episódios sobre isso, e muitas vezes a gente se desentendeu. Lá no começo, eu não conseguia respeitar isso, eu achava que era uma opinião sua. Laura! Olha, tia Maura, deixa pra ela. Oi, Laurinha! Então a gente se desentendeu algumas vezes, até lá no começo, porque eu acho que isso vem, essa energia vem para você de uma forma que você não consegue, às vezes, nem decodificar o que é, só consegue perceber. Hoje você consegue entender que ela não vem tão clara e consegue verbalizar que ela não vem tão clara, mas você sinaliza, ó, tá vindo daqui. E aí, passa um tempo, a coisa acontece. Então, muita gente ainda não sabe lidar com isso. Quando você vem com essa energia, a gente vai, vamos mudar, vamos não sei o quê. E todas as vezes aconteceu. Eu me lembro porque a gente falou disso por conta da mensagem do seu Vicente, que disse que ele ia dar Sim. a casa. E depois ele disse que a gente ia conseguir fazer o teto em 3 movimentos. Sim. E aí a gente fez os 3 movimentos, e eu tive a oportunidade de ler o comentário, eu acho que foi da Rosana, lá de Santos, que ela ainda falou, ou a Fátima, que ela falou, acho que foi a Fátima, falou assim, o último movimento foi o almoço de São Paulo, e a gente fez no almoço de São Paulo exatamente o valor que a gente precisava para fechar a quantia para fazer o telhado. Verdade, verdade. Então, assim, além de ser
uma energia que para você bate muito forte e tudo, e ela de fato acontece, não vai nem a quem e nem além. Vai exatamente como tem que ser, como aconteceu na história do telhado. E é Eu acho bonito que... isso, é bonito isso, Mauro, porque assim, você vê que é uma coisa para mexer com a nossa fé. Porque às vezes são coisas que é tão, não tem nem sentido. Eu me lembro que quando eu morava lá na Estrada Velha do Piauí, na casinha que a gente fazia no quintal, que a Fátima chegou e falou, olha, eu escolho a Maura para ela ficar responsável por toda essa administração, para a gente começar. E naquela época eu tinha um medo danado de alugar uma casa, porque para a gente não ter condições de arcar com um aluguel. E conseguimos, com os lanchinhos, muito esforço todo mundo e todo, a gente pagava aluguel. Quando a espiritualidade veio com a ideia de que ia dar uma casa desse tamanho para a gente fazer os trabalhos, como a gente vai acreditar, né? É um pulo muito alto. E foi conseguido com muito esforço. E aí, quando chega nesse momento agora, por exemplo, que eu queria que você falasse mais sobre essas coisas que você estava falando, mas só para eu concatenar as ideias, Por favor. aí chega num momento onde dezenas de cidades têm grupos espalhados, onde a gente está na iminência, já já em Lisboa vai ser aberto a Casa de Fátima lá, tem filial no Rio Grande do Sul. Então, tão espalhado isso, né? Uma coisa completamente nova, que essa filosofia de Fátima, espalhada dessa forma para ajudar as pessoas. Então, a gente não tem dimensão do poder da espiritualidade. Às vezes a nossa fé, acho que é pequena, às vezes não sei. A mim, falo de mim, por exemplo. Não, mas eu concordo com você. Eu concordo com você. Você sabe que nesse meu percurso com você, nesse caminho, e lá se vão quase 6 anos, a minha fé foi testada várias vezes. Primeiro eu aprendi o que era ter fé. Eu me lembro de uma palestra que a gente estava fazendo na Casa de Fátima, na Casinha Azul. A gente fez um projeto que cada trabalhador da casa escolheria um tema e ia apresentar para os trabalhadores, né? Era um estudo nosso. Eu me lembro bem disso. E aí, acho que a gente estava falando sobre fé. Alguém foi falar sobre fé e eu falei, cara, eu acho que eu não tenho fé nenhuma. E aí foi interessante para mim naquela hora, porque o retorno que eu tive das pessoas, da percepção das pessoas em relação à minha fé, fez eu também entender que o que me movimentava nesse trabalho era a minha fé e eu não enxergava isso. Né? Quando a conexão caiu, você falou isso, a Maura chegou cética, não sei o quê. Eu ouso até consertar isso, porque eu não cheguei cética, eu cheguei duvidando, que é pior. Né? Eu tinha em mente que uma pessoa que fazia o que você faz, o dom que você tem, e isso eu duvidava de todas as pessoas que tinham esse dom, para mim esse dom não existia. Já começa por aí, porque espírito só existe fantasma, para mim. Uhum. E fantasma só serve para assustar, acabou. Então, para mim era muito confuso. E a Rosane insistiu muito, ela era amiga do meu irmão, insistiu muito comigo para eu ir. Até que tudo aconteceu, eu fui na reunião, recebi a carta, uma carta incontestável. Eu me lembro desse dia, o que eu disse a você quando acabou. Eu fui a última pessoa a falar com você, numa fila enorme, e eu disse a você, eu falei, eu tenho algumas coisas para te falar. Uma é que essa carta foi meu irmão que escreveu. Eu não tinha a menor dúvida disso. Então, eu não sei como é que você fez, não sei como é que isso acontece, não tente me explicar, porque eu não tenho capacidade de entender, mas eu sei que foi meu irmão que escreveu. E a outra é que eu quero te ajudar. Eu não sei como, não sei de que jeito, mas o que você fez com a minha dor, eu quero para o meu próximo, eu quero para quem está sofrendo.
E foi isso que me movimentou. Mas eu tinha que ir para sua casa para entender. E cada vez que eu ia, cada sábado que eu ia, primeiro que eu não fui de pronto, óbvio. Depois, acho que uns 2 meses depois eu fui. E aí eu ficava ali, eu me lembro que eu falava, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada que essas pessoas estão falando, que mundo é esse? Eu não entendia nada, eu não aceitava muita coisa, e você sempre muito polido para falar sobre determinadas coisas. Mas eu acho que quando você me sentia assim, meio que muito fora do... Ó, ela tá fora da casinha, não tá aqui. Aí tu ia lá e dava uma cutucada no que eu acreditava piamente. Nas minhas convicções, nos dogmas da igreja, que eu acreditava cegamente. E é isso que eu quero falar, da fé cega. E aí tu ia lá e, me punha para pensar. Eu posso dizer para as pessoas como era? Pode, Eu claro. chegava assim para a Maura e falava assim, por exemplo, que para a Igreja Católica, eu respeito muito, mas só para mexer filosoficamente. Acredita que Jesus é filho do Espírito Santo, não é isso? Isso, Espírito Santo abençoa Maria e vê Jesus. Aí isso. uma vez eu brinquei, eu disse, olha, eu conversei com a Fátima e eu perguntei se realmente foi o Espírito Santo ou houve um negócio a mais diferente ali. A Maura já ficava balançando a perna, já ficava meio assim. Aí o que a Fátima respondeu, que José é um espírito muito santo. Ou seja, dando a ideia de que José poderia ter sido o pai de Jesus, qual é o problema, né? Só que, assim, para uma pessoa que está convivendo com a sua fé, como você falou, né, cega, católica, aquilo era uma ofensa até questionar. Era uma ofensa questionar. Isso aí. E eu mexia, tipo assim, que várias coisas que eu ia mexendo, que era para poder a Maura ir se arretando e olhando as coisas de outra forma. Exatamente. E essa coisa de, esse seu movimento de me fazer, muitas vezes eu ficava irritada, aborrecida, e ia embora danada, dizer assim, eu não vou voltar aqui, gente, eu não concordo com nada que esse cara fala. Mas eu chegava em casa e passava a semana inteira com aquele negócio, tic, 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 martelando na minha cabeça. E isso fez com que eu fosse desconstruindo o que era fixo. Então, eu achava, dentro da minha limitação, que eu ir para a sua casa e ouvir a experiência das pessoas e essa troca de informação, eu já achava que eu estava traindo a igreja. Eu achava que eu estava traindo Maria. Maria nunca mais, Nossa Senhora de Fátima nunca mais vai querer papo comigo, gente. Como se ela fosse minha parceira. Amiga aqui, a gente troca figurinha, né? Bom, enfim. Só que esse movimento de desconstrução, que é a essência toda da nossa filosofia, foi que permitiu com que eu abrisse cada vez mais meus horizontes. Eu sempre falo, eu achava que eu era uma pessoa boa, eu achava que eu era uma pessoa que me preocupava com o próximo, eu achava. E cada dia que passa, eu descubro que eu ainda não sou nada e que eu tenho que fazer mais coisa, porque eu acho que dá para fazer mais coisa. Se eu tô parada e não estou fazendo nada, eu estou errada, porque tem alguém precisando em algum lugar. Isso é sensacional. Justamente isso que a Fátima ela trouxe com a filosofia, que isso é muito bom. Eu quero registrar isso. Se não der tempo, a gente faz mais um pouquinho, porque assim, as novas gerações estudiosos da filosofia de Fátima têm que ver quando ela realmente vive numa pessoa como é que ela é. É o seu caso, quer dizer, e eu sinto isso, assim, quanto mais aprende, mas meu Deus, aquilo pode ser mais, pode ser diferente, pode ser de outra forma. E que eles possam ter esse acesso, porque a maioria das religiões coloca um palanque, você está acima porque você frequenta, porque você age assim, age assado, você está com toda a razão. E tudo que é o contrário, que é diferente, é errado, você só é o certo.
e a gente já coloca o seguinte, peraí, eu tenho responsabilidade. Eu tenho Isso, responsabilidade nessa vida. Qual é a minha isso, responsabilidade? é isso. Tem um texto que eu fiz que era isso, como você consegue dormir sabendo que tem uma pessoa passando fome na tua rua e você não faz nada. Então essa é Isso a aí. essência da filosofia de Fátima, né? É, E pode falar, eu, Mauro. eu, eu queria falar que, principalmente para mim, né, que veio de uma religião e eu era. é, eu tinha todas as certezas ali, dentro da minha cabeça limitada. Então, o que eu queria falar para algumas pessoas que talvez estejam na mesma situação, algumas pessoas são crédulos nos dogmas das suas religiões, não só da católica, mas das suas religiões, e ficam presas a essas regras. Mas a essência de todas elas é a mesma. É que você cuide do próximo, cuide de você e que cuide do próximo. Então, o meu questionamento fica: para que você precisa dessas regras? Para que esses muros? Então, o quão mais livre você for, mais longe você vai alcançar. Sensacional. Então eu acho que o que eu aprendi de fato foi isso. Eu não deixei de gostar da Igreja Católica, eu não deixei de gostar do que ela me ensinou e não deixei de acreditar. Eu só não me prendi Isso. mais às regras dela, só isso. Continuo aplicando o que a Igreja me ensina, continuo abençoando meus filhos quando eles dormem, quando eles me pedem bênção, continuo rezando a Ave Maria, enfim, só não estou presa dentro da caixinha. Isso. Isso é maravilhoso, quer dizer, você quer acender, a pessoa quiser acender uma vela, pode, quiser botar um incenso, pode. E a gente admira tanto o Papa Francisco, e é tudo muito lindo. Tem uma coisa, inclusive as pessoas não entendem, porque fizemos batizado aqui, fizemos 25 anos é o quê? Bodas de prata? Prata. Prata. Fizemos e fui convidado, Mauro, para fazer o casamento do Rafael lá em Porto Velho. Ele quer que eu vá lá fazer o casamento. A pessoa fala, mas meu Deus, como pode fazer um casamento? Qual o problema? A filosofia de Fátima, ela respeita. Se a crença da pessoa precisa de alguém para abençoar, vai. Ok. E o que foi emocionante para quem fez o batizado aqui na casa é que, em vez de ter um homem, um líder religioso, um padre, alguém batizando, quem batizou foram os próprios padrinhos e os próprios pais. E foi emocionante, né? A Delma estava aqui, você está também? Foi emocionante, foi a coisa mais linda. Então, essas coisas são importantes, né? É bem legal. Eu acho que essa abertura que a filosofia traz abre muitas vertentes. Que eu acho, e o lema que eu acho que é principal, que as pessoas têm que ter para si, é sempre isso. O que é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso fazer mais? Em todos os aspectos. E aí isso vai ser a tua mola propulsora para você sempre buscar o bem. Sim. Né? E, meu anjo, deixa eu perguntar uma coisa. Aí, a questão da casa, o papo tá bom, mas eu vou voltando aqui só para Sim, vamos voltar. aproveitar. Aí a casa a gente construiu de forma simples, algumas coisas que eles falaram se cumpriram, que a casa, por mais que a gente quisesse métrica, controle, beleza, nunca ia ter, e é verdade. Então, vai botar um piso, não tem como, sempre ele vai ficar fora do esquadro. Vai ver uma parede, é sempre assim, um tijolo à vista, uma Não janela. adianta, a espiritualidade sempre puxa para o mais simples possível. A gente Né? viu isso em várias situações. Isso é muito legal, assim. Então, assim, você vê que o tempo todo eles estiverem presentes não para forçar uma religião, mas para dizer, olha, existem mais coisas do que o que vocês veem, escutam e estudam. E essas coisas são o quê? E começa a gerar uma discussão, um questionamento, uma ideia a respeito. Né? Isso é muito lindo na filosofia de É, Fátima. Né? Você quer falar? é verdade.
Não, você estava falando aí e eu tinha pensado algumas coisas que eu acho que valeriam a pena a gente dividir com as pessoas. Tá. Porque a maioria das pessoas não sabem todos os lados de uma história, né, Fernando? Então, a gente passou várias situações difíceis nessa, nesse processo para chegar aí onde a gente está. E, e todas as vezes que você vislumbra um crescimento para o trabalho, porque ele sempre vem de uma mensagem, ele sempre vem de uma percepção que é sua e você fala, Maura, eu não sei o que é, vai acontecer aqui alguma coisa. Vamos crescer ou vamos ter um problema, se prepara. Enfim, as coisas sempre vêm dessa forma e elas vêm. Muito bem. Eu agora, obviamente, não contesto mais nada, escuto e me preparo, ou tento me preparar, né? Mas eu me lembro, lá na sua casa ainda, no quintal, e, e vale dizer, hoje eu entendo, antes eu não entendia, você fazia uma reunião no sábado à tarde, e daí depois da reunião você fazia o estudo, o treinamento mediúnico. Isso. Que eu me lembro que algumas vezes você falou, você não quer ficar? Eu dizia, não, muito obrigada. Muito obrigada, eu tinha pavor. Pavor. Eu dizia, não, muito obrigada. E ia embora. E eu me lembro que ali, você sempre falava para mim assim, para mim não, falava para todo mundo, né? Olha, a gente vai crescer, a gente vai crescer. E eu falava, tá, tudo bem. Eu não tinha noção do que era o a gente vai crescer. Porque ali tinha um grupo de 30 pessoas, e Uhum. aquele grupo de 30 pessoas fazia uma reunião para 400 pessoas e era ok. Eu digo, vai crescer o quê, cara? 400 pessoas numa reunião, gente pra caramba. Enfim. E eu sempre falava para você, a gente só não pode perder isso aqui, esse pé no chão. Mas a espiritualidade também nem deixou a gente tirar o pé do chão. E aí, a gente veio lidando com várias coisas, várias situações para esse crescimento. E talvez a gente passe e tenha passado essas situações difíceis para a gente ganhar carcaça, né? Ganhar couro para levar o projeto à frente. A gente sempre fala isso. Então, mas é que quando a gente passa, é difícil para a gente entender e aceitar, né, Fernando? Sim. Então a gente passou situações em que a gente foi. A gente falou isso no sábado passado, de um Uhum. áudio seu que rodou o país inteiro, não sei o quê. E como esse áudio rodou, outras informações tiradas fora de contexto, que foram usadas, né, fora do contexto, que só serviram, obviamente, na tentativa de prejudicar a gente, de ajudar. Uhum. Porque a gente acabou crescendo muito, tudo que a gente tem porque a gente foi ajudado, e a gente só foi ajudado pelas pessoas que de fato acreditavam no que a gente estava fazendo e no que a gente faz até hoje. Então eu queria deixar aqui meu agradecimento a todas essas pessoas, todos esses faladores, essas pessoas que divulgaram notícias supostamente ruins pela metade, com o objetivo único de atacar, de jogar a gente para baixo, ou de ofender, ou de machucar, seja lá o que for. Muito obrigado, porque você só ajudou a gente, todos vocês. E isso fortaleceu não só o nosso trabalho, como a nossa união. Hoje a Muito. gente é um grupo muito forte e que confia muito um no outro. Então, por mais doído que tenha sido, a gente aprendeu a lição. Fátima tem uma mensagem sobre a pedra, né? O objetivo da pedra no seu caminho. Então, ela te faz tropeçar para ir para frente. Então, a todas essas Tem pedras coisas. aí do nosso caminho. Eu acho lindo o que você falou. E obrigado por ter falado. Porque assim, tem coisas
que são tão importantes. Sempre quando tenho oportunidade de ver a Fátima e de conversar com ela, eu sempre pergunto, mas e essa pessoa? Ou essa pessoa? Ou essa pessoa que fez tanto mal, a senhora não poderia impedir? E nas últimas vezes ela respondeu da seguinte forma: por que, meu filho? Eles são meus melhores funcionários, são meus Olha isso, melhores trabalhadores. Por que, meu filho? Então, quer dizer, é isso. eles vão fazer e cada vez vai a coisa se desenvolvendo. E é verdade, veja bem. Quem acredita não são pessoas burras, não são pessoas. São pessoas Ah, era da inteligentes. fé. Eu entrei nisso para falar da fé cega, depois você me lembra. Tá, pode falar, senão é mais fácil você esquecer, Então, é verdade. porque você ia. É bem mais fácil. É realmente bem mais fácil. Mas eu entrei nisso para falar justamente sobre a fé cega, né? Que lá atrás já tinha falado que eu queria falar sobre isso. Como rodou áudio, não sei o quê, seu, também rodou uma, uma opinião de uma pessoa que dizia que as pessoas que acreditavam em você é porque elas, por mais informações que elas recebessem, dizendo que você não era uma pessoa boa, que o trabalho não era uma coisa séria, ainda tinham pessoas que acreditavam. Então, que essas pessoas tinham sofrido lavagem cerebral, elas, enfim. Eu li muitas coisas sobre isso, sabe? Porque o pessoal vai me mandando. Eu tenho muitas coisas interessantes sobre isso. Mas eu queria falar, porque pela oportunidade de alcançar muitas pessoas nessa live, Maura, particularmente queria falar. Então, quando eu entrei no trabalho, eu me lembro que o meu pai dizia para mim assim, não fique... Eu sempre fui uma pessoa muito enganjada na igreja. E meu pai dizia para mim assim, não me vá virar mãe de santo, hein? Pelo amor de Deus, que não sei o que lá, vai se meter. E eu achava aquilo engraçado, mas não entendia. Aí, eu sempre questionei muito, sempre tive muito pé atrás, tá. Como eu sempre fui uma pessoa muito prática, muito lógica, sempre tentei ser muito coerente com as minhas decisões e opiniões e tudo, me atingiu em cheio uma pessoa achar que eu seria uma pessoa com uma lavagem cerebral. Eu não tive Fanática. oportunidade. Eu não tive oportunidade, de fato, de falar com essa pessoa, mas eu tenho certeza que ele não perde nada do que a gente faz, então ele deve estar nos ouvindo, sabe muito bem quem é. Eu acho que eu estou longe de uma lavagem cerebral. Talvez eu seja, para você, uma das maiores questionadoras, e eu queria falar isso para as pessoas. Eu estou sempre, às vezes eu vejo um áudio seu, falo assim, deixa eu respirar, porque a gente vai brigar, quer ver? Porque estamos no meio de alguma coisa e discordando veementemente, Sim. e a gente tem muito isso, e talvez as pessoas não saibam. E aí, no meio desse momento que a gente está usando o nosso racional para defender as nossas opiniões e posicionamentos, no meio desse nosso processo, acontece alguma coisa mediúnica. Uma mensagem, ou ela vai para você, ou ela vem para a minha percepção, para a gente mudar o nosso foco e aí chegar a um denominador comum. Isso aconteceu várias vezes na nossa vida. E se você me permitir, eu queria contar a primeira experiência que eu tive com isso, porque eu ainda não acreditava, e ela teve que ser muito, muito básica para que eu acreditasse, cética como eu era. Então a gente estava lá
em 2014, 15, era início de 2015 na sua casa. E aí a gente estava começando eu estava começando a me posicionar no grupo, dar minha opinião, não sei o quê. E aí a reunião era no sábado, na sexta-feira nós dois discutimos pelo telefone. Eu queria te falar uma frase e você não deixou. Você falou e não deixou eu falar a frase. E a gente desligou. E eu danada da vida, porque eu não sei ficar com nada entalado, né? Fiquei danada da vida, que xinguei a beça, não sei o quê. Quando eu fui deitar, tu lembra disso? Quando eu fui deitar, eu falei com o seu Aloysio, que eu sempre recorro a ele, coitado, ele deve estar de saco cheio de mim, mas tudo bem. E aí eu falei com ele, mas eu falo com ele como se eu estivesse falando com meu amigo aqui, né? Mas se eu ver um negócio, seu Aloysio, eu queria falar uma frase, ele não deixou falar, era uma frase. Se ele escuta essa frase, o problema estava resolvido, que não sei o que, que não sei o que. Olha, eu fiquei danada. Aí chegou no dia seguinte, falei, eu não vou. Só que eu dava carona para a Rosane, para algumas pessoas, e elas contavam comigo. Eu digo, vou deixar as coroas na mão não, vamos embora. Tentei todo mundo dentro do carro, mas estou calada. Elas estão falando e eu calada, por conta. Aí uma perguntou, o que foi? Tô aborrecida. Aí a Rosane falou, o que foi? Eu falei, tô aborrecida, cara. Puxa vida, eu ontem me aborreci com ele porque eu queria falar uma frase e não consegui falar. Você vai ver, o Fernando é assim, impossível, mas hoje é diferente, você vai ver, você vai conseguir falar. Tentou lá contornar, né? Tudo bem. E aí eu cheguei na sua casa, e aí aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. Porque eu chegava, você já estava lá no quintal, esperando as pessoas, não sei o quê. Você não estava. Só estava a Thaís. Eu me sentei perto do portão, porque se eu me apurrinhasse, levantava e saía logo, né? Tá todo mundo lá, 4 horas em ponto, você saiu de dentro da sua casa. E lá estava a sua cadeirinha no ponto extremo onde eu estava, né? Tu se sentou, bateu assim na perna da pessoa que estava do seu lado e falou assim, você se incomoda de sair daqui, de trocar de lugar? A pessoa falou, não. Aí a pessoa levantou, você falou, Maura, por favor, senta aqui. Cheguei a suar frio, né? Meu pai. Aí sentei do seu lado, ele falou, aí você falou assim, olha, ontem a gente teve uma discussão no telefone, eu queria falar isso para vocês. A gente teve uma discussão no telefone e eu não deixei ela falar uma frase. E o seu Aloysio veio falar comigo porque ela só queria falar uma frase. Aí eu já estava, meu Deus, como que é isso? E a frase que ela queria falar realmente resolvia o problema. Então eu queria pedir desculpa. Aí virou para o lado e falou, eu queria te pedir desculpa por não ter deixado de você falar ontem, a frase realmente resolve o problema está resolvido. Eu queria falar isso para vocês. Aquilo ali, você não, primeiro, na minha percepção, né? Primeiro você não precisava ter dito para todo mundo, porque foi uma situação minha e sua, e ninguém sabia a frase, só eu sabia a frase. Nem quando eu contei para a Rosane, no carro, eu contei para as meninas qual era a frase. Eu só falei que tinha uma frase. Então, o senhor Aloysio, além de ter dito a você, ele disse qual era a frase para você poder entender que resolvia. Mas a forma que talvez a minha mente fechada precisasse para acreditar nesse processo todo era você fazer isso publicamente. E aí você fez na frente de todo mundo. Então, que eu percebi nessa minha caminhada? Todas as vezes que as dificuldades do trabalho me desestimulavam, ou me magoavam, me achatavam dentro de mim, eles vinham e falavam assim, vem cá, filha, que eu vou te dar uma energiazinha aqui, que eu preciso de você ainda. Aí eu recebo um gás. E esse negócio ficou tão forte, que esses dias, eu tô sem ir à casa desde março. Às vezes eu
Eu choro um cadinho aqui de saudade, sinto a necessidade, tudo. Mas ainda estamos optando de ficar recluso em casa, né? Então, isso fez com que algumas vezes eu me sentisse só, abandonada. E aí, bem, eu não quero desmerecer ninguém, mas eu vou sempre chamar que é o seu Aloysio, tá? Aí vem o seu Aloysio e me dá um... Vem cá, filha, vem cá que eu vou te dar um sopro de esperança aqui nessa brincadeira. E esses dias, a gente estava redesenhando aqui o projeto da creche e, e aí entrou o projeto do dentista e eu estava fazendo uma pesquisa para você, uma coisa muito simples. Era um negocinho que, de repente, Fernando, abriu na minha mente assim, o que é que eu tinha que procurar, o que é que... Você vê que eu voltei com um documento para você já todo macetado, porque o negócio veio de um jeito. Eu fechava o olho, eu chegava a ouvir a voz do meu irmão falando comigo. Procura aqui. Bote isso aqui. Então, assim, eu não sei, eu não consigo agradecer a casa, ao trabalho, a oportunidade de poder estar nesse trabalho, de ser amparada, porque, olha, a Totolinha fala um negócio muito certo. Eu não penso que eu estou aí por sua causa, não, que eu estou por minha causa. E eu nunca tinha visto isso. Mas a verdade é essa. Porque ninguém é mais ajudado do que quem ajuda. Com certeza. Sabe? E Então, desculpa, é o meu gás é esse. desculpa lhe interromper, Mauro, mas tem uma coisa importante que é assim, como você falou, são não só você, mas muitas pessoas são inteligentes, têm uma personalidade segura, sabem do que querem na vida, não iriam perder tempo com uma coisa que não é certa. E quer dizer, apesar... outra coisa legal que você falou é essa questão da divergência das opiniões, quer dizer, as pessoas esperam que o médium seja um santo, e quando esse médium não age como um santo, logo nada presta. E não, é um ser humano que tem Isso opinião, aí. que vai ter sua opinião sobre a vida, sobre as coisas. E, e aí, eu acho que a diferença de nós, grupo, que forma a Casa de Fátima é essa. Vocês conseguiram ter a maturidade de dividir o que era o médium, o que era o homem, e o que era o amigo, e aí viu que havia caráter, gestão de caráter, mas havia um ser humano ainda em aprendizado, muita coisa ainda infantil, muita coisa ainda que precisa amadurecer. Justo, 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 E, justo. e essa é a diferença fundamental. Eu queria lembrar uma coisa, de algumas pessoas que eu me lembro aqui, vamos lá. O Rodrigo da casa, ele não tem universidade, mas tem a Universidade da Vida. Quem que vai enrolar o Rodrigo? Fala aí. Tu sabe da opinião do Ah, cara. não. Esse aí não enrola. A Delma tem contabilidade também, é outra que tem um temperamento. O marido tem 2 metros de altura, na hora que ela se arreta, ele parece que tem 1,5 metro. A Cláudia, publicitária. O Léo, advogado também. Você é advogada. Tem Iara. o Iara, o Peter, ele é engenheiro de computação, Cláudia? É uma coisa dessa aí. A Iara, que trabalhou, que inteligentíssima, coisa de banco, de tudo. Então tem a Camila, também empresária, e tem as coisas dela. Tem a Andréia, que trabalha com design. Só tem gente inteligente, mesmo os que são ou donas de casa por escolha própria, ou independente de classe social, são pessoas com muita opinião. É, Então, acabou que essas coisas todas nos fortaleceram, porque não é um grupo para regimentar aquele argumento daquela pessoa, das pessoas que são contra, né? Não é um grupo bobinho, sabe o que quer. E eu porque diria mais, eu acho que eu... Desculpa. tá? Eu diria mais. As pessoas que não acreditam, Maura, sempre vão arrumar uma desculpa para não acreditar. Seja coisa da Globo, seja qualquer outra coisa. Quem acredita está ciente da responsabilidade. É isso, e fazer o nosso trabalho.
Porque, olha, quem não acredita não vai vir aqui ajudar essas 300 famílias que quer comer. Então, fale mal, mas ajuda essas famílias que quer comer. Mas faz alguma O resto, coisa. Exatamente. Exatamente. Eu acho assim, Fernando, que o grupo, ele é bom, não é só porque tem pessoas revestidas de capacidade intelectual, ou isso, ou aquilo, não é isso. É porque são pessoas, independente do meio em que vivem e da escolaridade, enfim, independente de qualquer coisa, são pessoas que viveram a filosofia em algum momento. E no momento em que elas experimentaram isso, elas acreditaram. Então, não tem como desacreditar. Eu vou te dizer uma coisa, o Fantástico pode fazer 1000 matérias sobre você, tentando denegrir a sua pessoa e o seu trabalho, e o trabalho da Casa de Fato. Eles podem falar o que eles quiserem, eles podem pegar qualquer um, porque eu vou falar de mim, vou falar do que eu vejo, vou falar da experiência que eu tenho com você e com o trabalho. E aí não tem nada que ninguém, até hoje, diga que possa me mudar a opinião, sabe? Não é brincadeira. A carta do meu irmão, a primeira carta do meu irmão, sei lá, ela tem 60 e tantas folhas, né? Tem uma folha. Eu identifico meu irmão ali. Aqui é ele, acabou. O resto tudo pode ser ele, pode ser outra pessoa, pode ser o que vocês quiserem. Pode ser a informação que estava na internet, pode ser o que vocês quiserem. Só que aquilo ali, eu sei, a minha família sabia. Tanto que a carta dele, ela começa a ser lida e não fala nome de ninguém, CPF, não fala nada. Ele fica falando lá, as prosopopeias dele, não sei o quê. Quando ele fala uma determinada frase, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, nós 4, separados no salão, nós 4 gritamos ao mesmo tempo. Porque era uma coisa que só a gente sabia. Sabe? Então, assim, é uma vivência que eu tive. As coisas que eu presenciei, os momentos que a espiritualidade me deu de presente, de resgate de pessoas, não tem matéria nenhuma, lugar nenhum que vai me tirar isso. Sabe? Eu vi mães e pais voltando do abismo porque receberam uma notícia do filho. Que é isso? Como que vai destruir isso? Não existe. Verdade. E é por conta dessa vivência é que a gente não se abate. Não só a mim, como aos trabalhadores que estão aí, os meus amigos, amados, queridos, que sempre ajudam a gente nessa jornada de crescimento. Claro, e assim, no fim das contas, vai ficar ruim só para quem fez. Porque, em regra, olha que situação, assim, uma análise geral em relação ao Fantástico, de forma simples e mais amadurecida. Nós vimos pessoas que estavam chateadas com a carta e se pousaram de uma maneira para poder cobrar aquilo da justiça. É como se quisesse dizer que com aquilo a gente vivesse, ganhasse dinheiro com aquilo, né? Ganhasse dinheiro com aquela situação e estivesse mentindo. O outro lado da história ninguém conta. O quanto essas pessoas foram felizes, ajudadas, quanto sorriram do nosso lado, o quanto todas aquelas palavras foram ditas para milhões de pessoas estiveram conosco ajudando. Os momentos felizes, eles não contaram. A outra versão é assim, um delegado que pega um argumento, eu respeito muito o trabalho dele, né? Ele busca, ele está buscando pessoas que são ruins mesmo para poder agir da forma dele, está certo. Mas usou argumentos que não eram reais, assim, não eram sólidos, e uma empresa jornalística que tem errado muito, principalmente nesse programa aí do Fantástico, tentando já dizer que eu sou uma coisa sincera. Agora, é muito difícil, ainda tem muita coisa a ser elaborada e eu acredito que uma retratação,
Acredito que pelo menos uma matéria que possa expor o trabalho de Fátima, porque o mais grave, eu vou dizer agora, não foi a mim. Isso aí passa. Isso aí Isso aí. o tempo muda. O problema é que, agiram com intolerância religiosa, porque nós somos uma filosofia de vida nova. Né? Então, não adianta espíritas, como, por exemplo, o presidente da Federação Espírita me deve desculpas, porque ele falou como se eu fosse espírita e eu não sou. Talvez ele nem saiba que a matéria fosse sobre mim, né? Tenho que ser justo. Mas me deve, Exatamente. mas me deve porque eu não sou, não professo a fé espírita. Houve intolerância religiosa grave, poderosa, talvez articulada pelo quem iniciou essa história toda, mas tanto que milhares de pessoas foram para defender, não era para me defender, era para defender a sua própria fé, para defender o que eles sabiam que é real, e ali estavam jogando lama no que era santo para eles. No fim das contas, para eu fechar, Maura, o Aloysio está me soprando aqui, o que realmente move, independente dos homens, independente da raiva, independente de qualquer sentimento, o que realmente move é o seguinte: ou você faz o bem, ou você faz o mal. Ou você alimenta as pessoas, ou você não alimenta as pessoas. Ou Isso você aí. ajuda as pessoas a estudar para ter emprego, ou não ajuda a ter emprego. Então, se estão lutando, sabendo que ninguém ganha nada com isso, e estão lutando contra, o único desejo deles é que todas as pessoas ajudadas no país e fora não tenham ajuda. Então, são do mal. Isso é lógico. Isso Mas é isso mesmo. razoável, é lógico, é racional. Então, há um movimento que talvez a Igreja Católica quer dizer que é o demônio, movendo essas pessoas. Os espíritas vão dizer que são obsessores, Isso aí. mas, de qualquer forma, é alguma coisa ruim tentando impedir um bem ser feito. O movimento é Eu esse. acho que são pessoas que não têm o que fazer mesmo, mas está tudo certo. Entendeu? Porque eu vou te falar, é Tá ruim, mas muito. tá bom. É. Que mais? Tá ruim, mas tá bom. Meu anjo, vamos lá. Olha só. Faltam aqui 10 minutinhos para a gente acabar essa live. Tem muita coisa boa. Aquelas crianças que vão entrar na filosofia de Fátima daqui a alguns anos vão dizer: nossa, eu assisti a vovó Maura falando com o tio Fernando. Filho. Titio, Fernando! Titio, eu sou vovó e você é titio. Eu Tá. assisti o tio Fernando e a vovó Maura por causa do cabelo, né? A criança confunde. Filho da E, mãe. e foi muito legal. Eu acho que o bom é o seguinte: nesses minutos que faltam, que eu vou querer abrir uma outra, nem que seja por 15, 20 minutos, só para a gente Tudo bem. registrar isso legal. A casa agora, a gente está em 2 desafios novos, né, Maura? Que as pessoas, isso é bom falar. Tanto uma coisa que as pessoas já entenderam. Fernando Bem fundou, junto com as pessoas que estavam próximos, a filosofia de Fátima, a Casa de Fátima. Bom, a Casa de Fátima, ela tem uma equipe de direção. Então, o Fernando é como se fosse um líder de culto, um membro, não tem uma função nessa direção social. Então, já começam as pessoas a dividir que a Casa de Fátima funciona independente do Fernando. O que o Fernando faz é encher o saco para que as coisas também ocorram junto com a direção. Então, nesse desafio agora, estamos lutando para uma creche na casa, né? Para o ano que vem, se Deus quiser, e a salinha que já está ali com a cadeira, para a gente ver os outros equipamentos para ter uma sala de dentista, né? Então, eu acho que esses desafios aí não são fáceis. Eu estava pensando nisso hoje, mas também é um desafio danado, né, para a gente conseguir para ajudar as pessoas. Eu vou até aproveitar a oportunidade para pedir, que é comigo mesmo. Então, assim, com relação à creche, a gente tem toda uma parte burocrática, enjoadinha, né? E que se alguém tiver experiência nisso, quiser ajudar a gente aceita ajuda, orientação, tá? Com relação porque também tem uma
coisa de entidade pública, ontem eu estava lendo, para a gente se tornar entidade pública, é toda instituição que é para utilidade da comunidade, que é o que a gente está tentando se tornar oficialmente, porque é o que a gente faz, e a gente está aí de pé para isso. Nosso objetivo é encher a casa todos os dias, dar utilidade a esse espaço todos os dias, e uma vez por mês a gente fazer uma reunião de psicografia, ou uma vez a cada 2 meses, seja lá o que for, a gente vai usar o espaço para isso. Mas seria realmente muito louco a gente ter um espaço desse tamanho e ele ficar destinado a uma reunião às quartas, outra aos sábados e psicografia. Então, vamos dar luz a isso, né? Vamos dar vida ao espaço. Então, a gente pede ajuda quem puder, tanto da parte de documento, quanto da parte material, que depois a gente vai pedir mesmo, que é comigo mesmo, para pedir, gente. E o dentista, o negócio andou, né? As pessoas começaram a ajudar, graças a Deus, algumas coisas a gente já ganhou, mas também tem o material todo de dentista, ainda falta equipamento. Então, se alguém estiver disposto aí a participar desse projeto, entre em contato com a gente, com o Fernando, comigo, ou com alguém da casa que você conheça, que vai direcionar isso para o administrativo, porque isso... Fala. Porque aí as pessoas podem ter, de repente, tem uma instituição que tinha aquela sala de dentista lá, parada. Exatamente, exatamente. Doa pra gente, O dentista, o primeiro dentista que doou pra gente, ele doou uma cadeira e o equipo dele, porque ele trocou e a cadeira estava lá e ele falou para mim assim, Maura, quem mais vai ficar feliz com isso é a minha secretária. Ela está doida para tirar isso daqui. E o material está ok, né? Se recebeu aí, o material está ok. Então, assim, tem muita gente que vai ter a graça de ajudar a gente, na verdade. Porque a pessoa também está lá com um treco parado em algum lugar, não sabe o que fazer, não é um material barato, então ele não quer jogar fora, deve estar guardado em algum lugar, e agora apareceu a gente precisando. Então, estamos aí abertos a isso. O que eu ia falar era que você pode procurar qualquer um da casa, que essa pessoa, ainda que não seja do administrativo, ele vai te direcionar para alguém da administração da casa. E o Fernando colocou muito bem, ele é o líder de culto, que é o que tem que chamar, o título que se tem, mas ele não faz parte do corpo administrativo. Ele é o cara que traz a energia, as ideias, ele é o cara que cobra o administrativo para andar, mas as decisões, de fato, são tomadas pelo administrativo. A gente tem a presidente, que é a Yara, a vice-presidente, que é a Claudinha, as secretárias, né, e a tesoureira. Então, nós 5 é que temos que decidir essas coisas e cuidar dessa parte toda burocrática e tal. Então, se você quiser ajudar, procura qualquer um que você conheça, ainda que você não conheça, os canais estão abertos aí, e você vai ser direcionado para o administrativo para que a gente possa receber essa sua doação, tá bom? Com certeza. Maura, eu vou só fechar esse vídeo, peço a todos que estão aqui, eu já vou imediatamente abrir por mais uns 10, 15 minutos de conversa, só para amarrar algumas coisas que são importantes na história da Casa de Fátima, tá? Guardar isso como registro e pedir depois o pessoal baixar e colocar depois no Drive. E aí a gente já volta, tá, pessoal? Já abro novamente. Fica aí, tá, Maura? Tá. Voltando aqui, meus amores, para mais alguns minutos para a gente concluir essas informações. E tá lindo mesmo ali atrás, ó. Quem puder tirar foto aí da live, tá a coisa mais linda, Fátima, ali atrás, ó. Tá uma pintura. Quem puder, eu agradeço aí, a tirar uma foto disso aí. A Maura tá entrando. Oi, Maura. Oi! Pronto, agora o negócio tá caído aqui. Deu um negocinho aqui. O Rodrigo ajeitou e agora tá... Ficou 10 mesmo onde você tá,
E pegando Fátima lá atrás Agora acertou. com Beatriz, ficou bem legal, hein? Tô te falando, rapaz. A gente é burro, mas a gente acerta as coisinhas. Deixa eu ver aqui rapidinho, Mauro. Aí, Mauro, enquanto a gente. Agora foi, Rodrigo? Agora foi show de bola. Obrigado. É, o que é importante também, além dessa questão da história da casa, como estrutura física, que também foi uma batalha muito grande, as tentativas, muita gente tentando denunciar para dizer que não era gente, como é, que estava ruim, estava errado isso, é que sempre tem essas coisas. E cada vez fortalecendo mais o trabalho. E aí chega esse momento, Mauro, que é o seguinte, a gente deixa um legado, quando a gente desencarnar, que é não só uma casa, mas uma filosofia de vida nova, que junta Isso aí. filosofia clássica, a perspectiva de Fátima e a ação social. Quer dizer, a pessoa que, esse curso básico que a gente está fazendo, vai sair gestor de uma mente mais aberta sobre filosofia, deixa eu falar, mais aberta sobre filosofia, e vai, como toda aula a gente está falando de ação social, vai ter uma perspectiva de como gerir as suas próprias ações sociais. Então, é um movimento para o mundo, é um movimento para a sociedade, é um movimento que até o Cara, ateu, né? isso aí. Eu Pode ia falar falar. isso. É um movimento, ele é muito grandioso, porque, de fato, você se habitua, a filosofia faz isso, né? Você se habitua o tempo inteiro a desconstruir, seja lá a ideia que for. Então, é uma coisa que você não é uma vida religiosa. Uhum. Hoje é dia de ir para casa de Fátima, aí eu visto a minha figura de religiosa e vou lá. Não é isso. A gente traz isso para o dia a dia. Você se transforma. É como acontece muito nas igrejas e nas instituições religiosas. Eles são uma coisa sentados no banco ouvindo o pastor, e são outras dentro da casa deles. E a gente tenta justamente isso, porque você se desconstrói e reconstrói uma opinião. E nesse momento você aplica essa opinião, seja lá onde quer que você esteja. Não, mas é Então, excelente. o nosso objetivo justamente é esse, é fazer com que as pessoas se reconstruam. Para isso, elas precisam desconstruir e se reconstruir olhando para o lado. E para não serem doutrinadas, porque eu acho que o pior é a doutrinação. É assim, você vão falar e vão repetir, vão repetir, vão repetir. Aí daqui a pouco aquilo vira verdade. Não, é você usar a razão. É você. Eu não digo Isso aí. necessariamente a fé ser raciocinada, porque se você racionaliza demais a fé, perde um viés. Agora, ela não pode ser fanática. Você não pode pagar para uma Isso. fé. Você não pode Isso. essas coisas, né? Ou feito fé, não sei se foi nos Estados Unidos, que o cara veio e disse, ó, gente, todo mundo vai se matar agora. E todo mundo suicidou lá com ele. Não, mas Nessa aí. acontece a beça isso lá. É. E aí eu vou te falar, quando a pessoa fala assim, o pessoal tudo é fanático. Não é, não. Se o pessoal soubesse... Eu até estava conversando com o Marco, esses dias, o Marco da Patrícia, porque eu disse para ele, eu queria te agradecer a semente que você colocou em mim. Eu tinha uma perspectiva política, estou falando de conhecimento, não vou entrar em nenhuma seara agora, mas assim, eu tinha uma Sim. perspectiva política e você outra. E a gente debatia contra, né? A gente conversava. E ele daqui da casa. Eu cheguei para ele e disse, olha, não é que você estava com a razão, não no viés extremista, mas no viés que você estava numa coisa bem moderada, interessante, e eu compactuo com essa ideia. E aí ele disse, pô, que legal que você reconheceu, ele até ficou emocionado, isso aqui. Quer dizer, o trabalho da filosofia é fazer com que a gente se desenvolva em todos os sentidos. E Em todos tirar os essa coisa sentidos. e tirar essa mediunidade do campo de místico, de feitos oráculos de antigamente, para dar resposta para tudo. Não, eles vêm nos ajudar e nos fortalecer.
A ciência não pode ainda comprovar Isso. tudo. Mas não é uma questão de se o rei mandou seguir, não. Isso é importante. Fátima, ô, Maura, me fala uma coisa. Como você enxerga hoje? Você viajou para muitos lugares assim, referentes à filosofia de Fátima. Como você vê isso? Como em tão pouco tempo o trabalho está tão expandido assim? Como é que você sente? Qual é o diferencial dessas pessoas envolvidas com a filosofia por aí? É, é, eu vejo, como eu falei até há pouco tempo, são pessoas que se permitiram aprender. Todo mundo que procura, todo mundo não, a grande maioria das pessoas que procuram a gente por conta de uma dor. Aí quer uma carta, quer uma notícia. E quando a gente resolveu implantar os GEFs nos estados, nas cidades, né, e tentar organizar essas reuniões através dos nossos grupos, a gente foi preparando essas próprias pessoas do grupo que procuraram a gente por conta de uma dor, foram agraciadas algumas, outras não. Até hoje tem muita gente de GEF que nunca recebeu carta. Em contrapartida, se permitiu entender a filosofia, aceitou a filosofia e é uma defensora e está abrindo espaço, abrindo cabeças por aí, por esse país. Então, assim, eu vejo muitas pessoas reformuladas, sabe? A gente tem o grupo, eu participo da maioria dos GEFs pelo WhatsApp, então eu venho acompanhando a mudança dessas pessoas, o posicionamento delas diante da vida, diante da dor do próximo. Então, esse exercício de não se vitimizar porque passou uma dor, ela chega num espaço em que 90% das pessoas passaram pela mesma dor que ela. Então, aprendem a respirar e dar o próximo passo, na velocidade que lhe é permitida e cada um tem a sua. Então, eu acho muito, muito legal. Acho que é por isso que a gente cresceu muito, porque é um trabalho mais de boca a boca que qualquer outra coisa. A pessoa vê aquela mãe sofrida, trancada dentro de um quarto. Daí um mês, aquela mãe está saindo para ir para uma reunião de estudo. Daqui a pouco, aquela mãe está liderando aquela reunião de estudo. Meu Deus. Sabe? Então, é o exemplo, é a vivência que vai contagiando as pessoas. É o caso de Lages, né? Então, acho que seria bom fazer Lages uma live depois com os líderes, porque, eu acho. meu Deus, Lages estava lá, Loeni, uma situação dramática, foi a perda do filho dela, recebeu a carta, não sei se foi rápido, demorou, não lembro a história, e aí, hoje, ela está lá, junto com o marido, um dos grupos mais atuantes, a maioria aposentado, trabalhando, pegando caixa de leite para fazer manta térmica na casa de pessoas pobres. Nas casas, isso, para fechar. Gente, é um trabalho fortíssimo. Em Lages, todo mundo conhece o trabalho da filosofia de Fátima por conta da Loeni e o Ergon, né, que tem lá. É maravilhoso. Eles desenvolveram aquele GEF de lá, é incrível. E eu acho assim, cada lugar tem a sua particularidade. Então, o GEF deve trabalhar essa particularidade. E eles trabalharam muito bem isso. Sabe? A gente conseguiu uma máquina, acho que para eles costurarem lá, porque eles também estavam fazendo outros trabalhos. A máquina chegou lá? Vou até saber da Loeni, porque da última vez que eu falei com ela, estavam com um problema de envio dessa máquina. Quando a gente terminar aqui, eu vou perguntar a ela, tá? Tá bom.
mas a gente pediu a máquina, eles costuram as caixas de leite uma nas outras, né? E aí, depois que fazem uma quantidade, eles vão para uma das casas e fecham. E faz toda uma diferença. Ela disse que é uma variação de 8 graus, se eu não me engano. Isso. É Né? maravilhoso, quer dizer, no frio extremo Então, que assim, faz eles têm um lá. trabalho e fazem crochê, casaquinho de crochê para as crianças carentes. Enfim, elas desenvolveram um trabalho social lá incrível. Muito bom. É maravilhoso. E também tem outros, como você falou, cada um tem uma particularidade. Tem outros GEFs também, como o de Jacarapaguá, que o pessoal fazendo trabalho para Isso, moradores de rua, vão lá levar isso. marmita. E isso, as meninas se organizaram muito bem também. Eu tenho um sonho. Chegando no finalzinho desse papo, eu tenho um sonho, Mauro. E, e eu queria muito de concluir antes de voltar para o mundo primeiro, que eu queria que esses GEFs todos se transformassem em casas de Fátima. Olha, ia Porque, ser maravilhoso. porque esses grupos de estudo da filosofia de Fátima se transformando em casa iam permitir uma segurança pela estrutura social e dar uma logística, porque quando o grupo é na sua casa, tem muita gente que quer sair de casa justamente para sair daquele momento difícil, né? Que está É, tendo lá. Então eu tenho esse sonho, sabe, de todos os grupos transformarem numa casa, de ver uma maneira que transforme numa casa para apoiar a população de uma forma direta. E não chegar lá com uma casa religiosa, todo mundo sentadinho, comportado, não pode dizer nada, não pode falar nada. Não. Seres humanos em é. desenvolvimento, né? Ia ser muito legal, né? A gente tem a casa lá em Pedro Osório. Eu até queria falar do trabalho. A gente fez aquele trabalho lá. Ela, Jussara, comandou isso. Uhum. O trabalho lá com as crianças, com os adultos, para fazer óculos, né? Levou o pessoal a fazer exame de vista, depois conseguiu o óculos. Então, assim, ter a casa motiva muito mais e facilita muito mais porque é um ponto fixo em que as pessoas vão buscar o apoio, né? Pessoal do GF, vamos, gente, vamos montar casa. Vamos montar casa, que a gente Eu quer acho, ir. eu acho legal, porque vai dar realmente cada um com sua realidade, apoio à violência doméstica que tiver no bairro, apoio psicológico, um médico, dentistas, caso seja necessário para essas crianças mais pobres. E eram bom casas como aqui, e próximos de comunidade ou próximos das pessoas que realmente estão precisando, né? Que necessitam, exatamente. Não que a pessoa com poder aquisitivo melhor não precise, mas assim, precisa de outras coisas. As daqui precisam de coisas mais emergenciais, materiais, né? Mais materiais. Então, isso é um sonho, um sonho mesmo. Você gostaria de dar suas palavras, sua mensagem no final para as pessoas, Maura? Fica à vontade. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de fazer parte disso, sabe, Fernando? Não, não é um processo fácil, como não é fácil nenhum processo de transformação, né? E a gente se transforma todos os dias, então não é fácil. Mas é muito recompensador. Eu me sinto muito, muito amparada, sabe? Nos momentos mais difíceis. Eu sempre me lembro muito de uma mensagem do senhor Luiz, que ele fala que a gente nunca está só, e Fátima também já falou isso. E quando a tristeza vem, porque ela vem, né? A gente está num momento muito difícil hoje, e que o medo acaba tomando mais conta dos nossos pensamentos, né? E eu sempre me pego nas palavras do senhor Aloysio e acredito realmente que não estou só. E vocês também não me deixam me sentir só. Você, então, todo dia me traz um problema? Ah, brincadeira. Muito obrigada por tudo, viu, meu amigo? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Que Deus te abençoe, Mauro. Eu A te todos nós. agradeço.
A espiritualidade, tenho certeza que sempre é grata por todo o esforço, por tudo que você fez até agora e vai muito fazer. E acho que a nossa conversa foi boa, porque dá às pessoas uma coisa que é importante, que é assim, o grande foco da vida não é conseguir uma coisa mirabolante, fantasiosa, grandiosa no sentido externo, mas é o que faz dentro da gente. E às vezes esse grandioso que explode dentro da gente e muda, são as coisas mais simples que a gente não olhava, né? Então Com certeza. é isso que Fátima veio trazer para a gente, além das cartas, além do trabalho de cura. Hoje estava aqui o senhor falando, dando um depoimento dele, que problema de coluna que foi resolvido. Então, acho que é isso. Além das questões, essas questões são importantes, é o que transforma dentro da gente. Isso é para É toda a isso. comunidade, né? E para todo mundo, né? Eu só espero que todas as pessoas consigam entender e aceitar as transformações. É isso. Obrigado, Maura. Obrigado, Obrigada obrigado. a você, meu amigo. Beijo. Beijo.